champs, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de bioquímica. Nessa aula vamos estudar um pouquinho sobre os carboidratos. Vamos embora. Bom, champs, primeira coisa que você precisa saber a respeito dos carboidratos é a sua função. Os carboidratos, eles vão ter a função de reserva energética e vão ter a função também estrutural, tá? Alguns carboidratos, eles vão ter a função de comunicação celular, como aqueles carboidratos que a gente encontra lá no glicocálix, né, na membrana plasmática das nossas células. Os carboidratos, champs, eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e disacarídeos. Primeiro vamos estudar aqui os monossacarídeos, champs. Então é o seguinte, os monossacarídeos, mono significa um sacarídeo, um açúcar, uma unidade, tá? São os carboidratos mais simples. Então, a classificação aqui dos monossacarídeos, ela acontece de acordo com a quantidade de carbono que tem na molécula. Por exemplo, os dois grupos, né? Os dois principais monossacarídeos são as pentoses, que vão apresentar 5 carbonos, e as hexoses, que vão apresentar 6 carbonos. Como os principais exemplos aqui das pentoses, a gente tem a ribose, que é o monossacarídeo encontrado no nosso RNA, e temos a desoxirribose, que é o monossacarídeo encontrado no DNA. Na aula de ácidos nucleicos, vamos falar mais um pouquinho sobre esses dois. Tá? Como exemplo de hexoses, temos aqui a glicose, né? A hexose mais famosa, a frutose e a galactose. Tá bom? Então, esses monossacarídeos são as menores unidades de carboidratos, são os carboidratos mais simples. Então, por exemplo, na nossa dieta, quando a gente coloca carboidrato para dentro, né, quando a gente está comendo, quando a gente está mastigando, a gente está consumindo carboidrato grande, né? A gente está consumindo amido, a gente está consumindo glicogênio, tá? E o nosso corpo ele não consegue absorver esses carboidratos grandes. Então, a partir do processo de digestão, nós conseguimos quebrar os carboidratos grandões, né, os carboidratos complexos, em carboidratos menores, como os monossacarídeos, para finalmente acontecer a absorção lá no nosso intestino. Tá bom, champs? Então, nunca esqueça disso. São os carboidratos mais simples. O próximo grupo, né, da classificação aí dos carboidratos, nós temos os oligosacarídeos. Oligo, champs, significa pouco, mas a gente não estuda todos os oligosacarídeos. Vamos destacar aqui principalmente os disacarídeos, né? Disacarídeos significa dois sacarídeos, 2 açúcares, 2 monossacarídeos ligados. Então vamos pegar aqui, por exemplo, se eu quiser juntar uma glicose com outra glicose, a união dessas duas glicoses vai formar aqui a maltose. Se eu unir, por exemplo, uma glicose, que é um monossacarídeo também, com uma frutose, que é outro monossacarídeo, vai formar um disacarídeo chamado disacarose. Se eu juntar aqui uma glicose com outro monossacarídeo chamado de galactose, vamos formar a lactose. Então, por exemplo, onde é que a gente encontra a maltose? A maltose, champs, é o açúcar encontrado nos cereais. Enquanto que a sacarose é o açúcar encontrado na cana, né? Na cana de açúcar. Na sua casa, né? No açúcar da sua casa, muito provavelmente tem a sacarose, mas é a sacarose industrializada. Já a lactose é o açúcar que encontramos no leite. É o açúcar do leite. Então, como é que vai acontecer essa reaçãozinha daqui, né? Como é que uma glicose vai se ligar com outra glicose? Como é que a glicose vai se ligar com a frutose? Como é que a glicose vai se ligar com a galactose? Então, preste atenção nessa imagem aqui, champs. Você não precisa se preocupar com a fórmula, né? Essa fórmula espacial, estrutural aqui da glicose. É mais importante que você entenda como essa glicose vai se ligar com essa frutose. Então, para isso, vamos destacar aqui, S-hidroxila e S-hidroxila aqui também. Preste atenção. Para eu unir essa glicose com essa frutose, vocês aprendem na química que tem que ter uma ligação livre aqui e tem que ter uma ligação livre aqui. Não é isso?
Então veja, para ficar uma ligação livre aqui e uma ligação livre aqui, o que é que vai acontecer? Esse OH, essa hidroxila daqui, ela vai reagir com esse hidrogênio daqui, e a partir desse momento, a partir de agora, né, que acontece essa reação, e a partir dessa reação, eu tenho a liberação de água. Quando essa água sai, ou seja, aconteceu uma síntese por desidratação aqui, eu acabei deixando uma ligação livre na glicose e uma ligação livre na frutose. Essa ligação livre que estava aqui, ó, acabou formando essa ligação daqui, tá? Essa ligação que a gente vai chamar, ó, de ligação glicosídica. Glicosídica, tá bom? Então, champs, para todos esses, né? Nessa imagem eu estou falando apenas da glicose e da frutose, mas essa mesma reação química vai acontecer da glicose com a glicose, da glicose com a galactose. Beleza, champs? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar na intolerância à lactose ou hipolactasia? Veja, provavelmente sim, né? Você é esperto, você é um champs. Então, olha, a hipolactasia ou intolerância à lactose é simplesmente uma pessoa que não consegue digerir a lactose. E essas pessoas que não conseguem digerir a lactose, né, quando a lactose ela fica inteira dentro do nosso intestino, ela acaba passando por um processo de fermentação e isso acaba gerando uma diarreia. Então veja, existe uma enzima, champs, chamada de lactase, onde essa enzima lactase, ela quebra a lactose. E aí pessoas que têm uma baixa produção de lactase ou uma pessoa que não tem produção de lactase, é uma pessoa que tem intolerância à lactose, tá? Para cada disacarídeo desse, existe uma enzima específica que vai quebrar. Aqui na sacarose, por exemplo, a gente vai ter uma enzima chamada de sacarase. Ela vai quebrar a sacarose. E no caso da maltose, teremos aqui a maltase, que é uma enzima que vai quebrar especificamente a maltose. Beleza, champs? Bom, o último grupo é o grupo dos polissacarídeos, né? Poli significa vários, centenas, né, de sacarídeos ligados, centenas de monossacarídeos ligados. Então, nós temos aqui os polissacarídeos de reserva e temos os polissacarídeos de função estrutural. Como polissacarídeo de reserva, nós vamos encontrar o amido, que é o polissacarídeo de reserva das plantas, e o glicogênio, que é o polissacarídeo de reserva dos animais. Mas atenção, hein, champs? O glicogênio, ele pode ser também um polissacarídeo de reserva dos fungos. Tá? Enquanto isso, como polissacarídeo de função estrutural, nós temos a celulose, que é o polissacarídeo de função estrutural das plantas, e a quitina, que é o polissacarídeo de função estrutural dos animais. Cuidado aqui também, que a quitina é o polissacarídeo de função estrutural dos fungos também. Beleza? Então, por exemplo, champs, olha isso daqui. Temos aqui um artrópode, né, que está passando por um processo, né, que a gente chama de equidise ou muda. E olha só o que é que ele está deixando aqui para trás, ó. Ele está deixando exatamente seu exoesqueleto. Esse exoesqueleto que esse artrópode está deixando para trás, ele é formado exatamente de quitina. Olha aqui a fórmula da quitina, tá? A quitina, inclusive, ele será o único carboidrato que vai apresentar nitrogênio em sua composição. Todos os outros carboidratos apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio. A quitina é o único que apresenta esse nitrogênio, tá? Por exemplo, ó, só uma curiosidade. Quando descobriram, né, essa forma aqui da quitina, eles descobriram que ela dava para ser utilizada para formar aquelas linhas cirúrgicas, né? Porque elas são fortes e flexíveis e podem se decompor após a ferida ser cicatrizada, né? Após a pessoa ficar melhorzinha, né? Então não precisa você abrir para remover aqueles pontos novamente. Tranquilidade, champs? Bom, essa foi a nossa aula de bioquímica dos carboidratos. Foi um prazer estar com vocês, champs. Até a próxima aula. Tchau, tchau.